Desejo que Deus ajude todos vocês a ouvirem a palavra que vou pronunciar agora, assim como Deus tem me ajudado também. E eu quero ler para os irmãos aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 11 até o versículo 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Então, ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Quero explicar um pouco sobre esse texto de apresentar-se ao sacerdote. Era costume da lei, quando alguém experimentava a cura da lepra, ele teria que se apresentar ao sacerdote para ser examinado, para constatar a sua cura e depois oferecer uma oferta de gratidão. E assim ele seria reintroduzido à sociedade, porque até então um leproso ficava na quarentena, como nós conhecemos bem já esse nome, né? Certificando-se da cura do leproso, ele poderia se ingressasse novamente, melhor dizendo, sociedade. E eu quero dar um tema para a minha mensagem de hoje, com o seguinte tema: fé cheia de entulhos. Então eu quero levar para os irmãos um entendimento sobre esse tema aqui, dando um exemplo mais prático, assim, para que vocês possam acompanhar o raciocínio. Certo casal, à tardezinha, mais ou menos umas 2 horas antes de ir para o culto, eles tiveram alguma dificuldade e começaram a discutir. Então, depois de uma discussão um pouco acirrada, a mulher disse assim: eu te odeio, seu estúpido. Então ele disse: cala essa boca e vai se trocar, porque você vai atrasar a gente do culto. Poxa, está tirando nossa paz. Então eu quero que você analise um pouco nesse ocorrido, para você fazer uma associação com o entulho em cima da sua fé. Esses leprosos tiveram fé para ir, mas não para voltar para dar graças a Deus, exceto um samaritano, estrangeiro, como Jesus ficou admirado aqui. Somente o samaritano teve fé e gratidão. Porque, meus irmãos, ingratidão é um sentimento inerente ao ser humano. Ingratidão podemos considerar como um amontoado de entulhos em cima da nossa fé. E esses 9 leprosos experimentaram a cura, foram beneficiados e foram em direção ao sacerdote e nem sequer olharam para trás. Na verdade, eu estava pensando, irmãos, que nós somos muito ruins para dar graças a Deus ou agradecer às pessoas, mesmo quando somos beneficiados. Os 9 leprosos representam, de fato, uma grande parcela dos cristãos ou do ser humano em si, de modo geral. Representam uma grande parcela de pessoas que não sabem dar graças, nem se humilham para agradecer um benefício recebido. Agora imagine quando você está enfrentando uma situação difícil, quando tudo vai mal. Como é que nós vamos dar graça numa situação dessa? Você pode pensar hoje no que não está ocorrendo no mundo. Como é que você vai dar graças numa situação dessas? E quando eu penso em situação difícil para dar graças, eu lembrei de Davi, o rei Davi, quando o seu filho Absalão fez uma conspiração contra ele e usurpou o seu trono, e ele
com seus soldados, com seus valentes e uma grande parte do povo tudo chorando e indo em direção ao deserto, lamentando muito o ocorrido, sai ao encontro de Davi, Simei, descendente de Saul, e começou a amaldiçoar o rei e começou a jogar pedra em todos eles ali. Então um dos seus oficiais do seu lado aqui, ele disse: por que esse cão morto está amaldiçoando o meu rei? Se o senhor permitiu, eu arranco a cabeça dele agora. Então Davi disse: o que eu tenho com você, filho de Zeruia? Se Deus mandou ele me amaldiçoar, vamos deixar. Se Deus mandou ele me amaldiçoar, o que eu posso fazer? Davi não deu graças pela situação, mas a sua reação, o seu sentimento aqui, a sua gratidão foi expressa em palavras, em profundo do coração da sua alma. Deus está por trás desse negócio e, na verdade, eu dou graças a Deus por tudo que está acontecendo comigo. Embora triste, chorando, Davi disse: pode ser que Deus esteja querendo me amaldiçoar. E eu vou dizer para Deus: por que fazes isso comigo? Esse texto de 2 Samuel, capítulo 16, ele, através dos anos, tem me desafiado muito em relação à atitude de gratidão, de reconhecimento em Deus por trás de toda a situação. Nós precisamos, como cristãos, ter fé para ir e para voltar. Como aquele samaritano foi curado e voltou. Todos eles tiveram uma dose suficiente de fé para serem curados, porque todos eles foram curados. Mas eu tenho uma certa dose de fé para ser curado não significa que eu tenho certa dose de fé para voltar, me prostrar diante do Senhor e me humilhar. É aí onde vai entrar realmente aquilo que o cristianismo nos ensina, que é um caminho estreito, um caminho de você andar de cabeça baixa para passar embaixo de uma cobertura mais baixa do que você. Nós estamos vivenciando, por exemplo, um momento muito propício para não dar graças. É um momento muito propício para você manifestar ingratidão. Seja quem for, seja Deus, seja os outros, seja os governantes, seja quem quer que seja, é um momento para não dar graças. Mas aí nós temos que pensar na Bíblia, o que José passou, por exemplo, na sua quarentena de 3, 4 anos, injustamente preso, separado e isolado da sociedade. Eu garanto para você que a nossa quarentena não chega nada próximo daquilo que José enfrentou. O momento que José enfrentou não era um momento propício para dar graças a Deus. Mas a Bíblia não deixa nenhum espaço para você criticar José em termos de reclamar de Deus, de agir mal. Não deixa nenhum espaço para a gente pensar isso sobre ele. E para a maioria das pessoas hoje, por exemplo, em relação à epidemia que estamos enfrentando, a epidemia é ruim em todos os sentidos. Pela doença é ruim. Pelo isolamento é ruim. Pela politicagem que está por trás de tudo isso é ruim. Mas eu quero pensar com os irmãos hoje o seguinte: o que nos interessa é o que Deus está sinalizando para nós no momento. É isso que importa para os cristãos. Tentar descobrir a razão de tudo, como há muitas especulações, tentar culpar alguém, isso aí as pessoas estão fazendo direto. Mas será que é isso que Deus quer que eu faça? Ou será que Deus não está querendo que eu entenda o que Ele está sinalizando para mim num momento crítico como esse? Então o texto que eu escolhi de Lucas aqui, ele nos transporta para um sentimento de dar graças, em lugar de entrar em pânico. Nós temos visto pessoas em pânico aí. Será que é isso que Deus está mandando eu fazer? Essa atitude que Deus espera daqueles que confiam nele? Entrar em pânico, se desesperar. Nós podemos colocar o pânico aqui na caçamba de entulho, em cima da nossa fé. Ser dominado pelo medo. Meu irmão, lembre que você é um cidadão do céu. Reclamar da situação de isolamento, isso vai ser muito propício. Tem muitas famílias, muitas pessoas reclamando mesmo. Principalmente aquelas que gostam muito de andar, de sair, que não aguentam ficar dentro de casa nem um dia inteiro. Tem pessoas que sofrem muito mais, outros não podem sair para trabalhar. Então, imediatamente vem um sentimento de murmuração, de reclamação, e aí nós começamos a descobrir em que degrau eu estou em termos de fé, onde eu estou.
Será que tem muitos entulhos em cima da minha fé? Eu posso considerar, por exemplo, incredulidade e dureza de coração como entulhos em cima da minha fé. E uma situação completamente desagradável para nós hoje, nessa situação que vivemos, ela é propícia demais para revelar aquilo que está dentro do nosso coração, para revelar aquilo que de fato somos em termos de cristianismo. Incredulidade, dureza de coração aparece nessas horas. E a dureza de coração não permite que a gente dê graças a Deus. Aqueles nove leprosos que foram curados no meio do caminho, a partir do momento que eles começaram a andar, eles ficaram limpos. Era para todos eles voltarem. Ficaram limpos. Mas a dureza do coração de voltar e se humilhar diante do Mestre, que eles gritaram lá de longe, Mestre, Jesus, tem compaixão de nós. Como ele teve, já resolveu o problema. Vamos embora ao sacerdote, deixa ele para lá agora. E muitas vezes o que enfrentamos de dificuldade não conseguimos nem dar graças a Deus e ainda culpamos Deus ainda. Veja bem o que Provérbio 19, ele fala aqui, a estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se irrita. A estultícia do homem perverte o seu caminho, ele pratica coisas insolentes diante de Deus, diante da sociedade, coisas erradas que ele vai colher o resultado depois. E ainda culpa a Deus porque Deus permitiu. Isso é muito sério quando você diz que Deus permitiu. Eu não posso fazer Deus de um vilão, culpar de tudo que ocorre. Os homens são responsáveis pelos seus erros, pelas suas ações, eles vão colher o que plantam. E muitas vezes Deus não tem nada a ver com isso. Então nós nos irritamos contra Deus, como diz aqui em Provérbio 19:3, Salomão que escreveu, que a estultícia do homem estraga o seu caminho, perverte o seu caminho. E ainda se irrita contra Deus porque Deus permitiu o resultado. Então a dureza do coração não deixa nem as pessoas dar graças a Deus. Foi isso que os 9 realmente mostraram. Nós temos fé para sermos curados, mas não temos condições de voltar e nos prostrar diante dos pés do Senhor e nos humilharmos. Nós não temos esse coração ainda. Mas o samaritano teve. E Jesus usou muitos samaritanos que eram desprezados pelos judeus para mostrar que a sua misericórdia é estendida a todos os povos. E os samaritanos aparecem muitas vezes como pessoas mais quebrantadas. Parece que quem conhece menos vamos dizer assim, é propenso, vamos dizer assim, a se humilhar mais fácil do que alguém que conhece muita coisa e se orgulha do conhecimento que tem. Vou dizer que isso é uma regra, mas parece. Os samaritanos eram desprezados. A mulher samaritana se humilhou diante de Cristo, levou ele para a casa dela, juntou o povo, 2 dias ensinando para os samaritanos. A situação de hoje deve nos ensinar alguma coisa, meus irmãos. E dar graças, a Bíblia está falando isso há muito tempo no nosso coração, nossos ouvidos. Dar graças em lugar de medo. Essa é uma hora de testar a sua fé de fato, a minha. Eu tenho medo de contrair uma doença dessa que pode me matar em uma semana? Estava pensando aqui em Deuteronômio 31, quando Moisés chega lá no final, já próximo da sua morte, que ele nem sabia, mas estava próximo de morrer, estava passando o bastão para Josué. E Josué seria o seu substituto que introduziria o povo de Israel dentro de Canaã. Então Moisés dá um conselho aqui muito bom para Josué, que ele diz, o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo. Não temas, nem te atemorizes. O Senhor vai adiante de ti, Ele será contigo. Não temas, nem se atemorizes. Então você vai entrar na terra de Canaã, Deus vai com você. Não temas, Ele será com você, Ele estará ao seu lado. Não tenha medo, não tenha medo. Foi o que Jesus falou muitas vezes para os discípulos não terem medo. Porque medo é um sentimento que todo ser humano tem, na medida certa. Todos os humanos têm medo de alguma coisa. Nós temos esse sentimento por natureza. Estava pensando no apóstolo Paulo, que ele não era um super-herói, e ele teve medo quando ele chegou em Corinto. Durante a noite, Deus sabia que estava com medo. Ele chegou ali e começou a enfrentar oposições em Corinto. Houve conversões e houve reações contrárias, e Paulo estava com medo.
E à noite o Senhor disse: Paulo, não temas, porque eu sou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Não temas. Então Paulo sentiu medo como qualquer um de nós sente, como humano, mas tem a dose certa de medo. E Paulo enfrentou ali a situação, ficou quase 2 anos pregando em Corinto, fundou a igreja ali. Então, um medo momentâneo todos nós enfrentamos. Agora, você vai cultivar um medo de contrair esse vírus que está por aí matando muita gente, achando que você pode contrair? Meu irmão, Deus está dizendo: eu estou com você. E se contrair, Deus deixou, e vamos dar graças a Ele, porque Ele sabe muito mais do que você as coisas que acontecem na minha vida e na sua. Ele tem um propósito muito mais profundo que você imagina, que nós não conseguiremos entender jamais. Só que Ele está dizendo que nós temos que dar graças. Aprender a dar graças numa situação dessa. Se você está cheio de entulhos em cima da sua fé, que não deixa você dar graças porque você é orgulhoso, não quer se humilhar, mas Deus está dizendo para você pensar nisso. É o que você tem aprendido há tanto tempo. Mais tarde, Paulo deu um conselho para Timóteo também, porque Timóteo foi um grande homem de Deus, mas ele também tinha medo. E parece que Timóteo estava um pouco acanhado em termos de se dispor na obra de Deus. Então o apóstolo Paulo disse para ele assim: reaviva o dom de Deus que há em ti, reaviva o dom de Deus, porque Deus não tem dado a nós um espírito de covardia. Então isso nos leva a entender que Timóteo estava um pouco retraído e precisava de ânimo. É isso que Deus está dando para você e para mim agora, numa situação dessa tão difícil mesmo, que de repente você pode contrair algum familiar seu, e não é isso que você quer, que ninguém quer, mas Deus está dizendo: ó, tem um coração grato, sabendo que eu estou no comando de todas as coisas, eu controlo o mundo. Lembra aquilo que eu falei um domingo desse? O Senhor está assentado sobre um alto e sublime trono. Isso quer dizer soberano sobre a nação de Israel no passado, soberano sobre todas as nações, soberano sobre o universo que Ele criou, visível e invisível. Nós temos que entender que o Deus que eu creio, que você crê, é soberano, tem autoridade e domínio sobre todas as coisas. Mas não é só dar graças que o momento está nos ensinando, não. Deus está sinalizando outra coisa. Deus está dizendo que nesse momento Ele vai levar você e eu a pensar naquilo que Ele já fala há muito tempo. É um momento de pensar nos outros. Não é isso que nós temos visto? Pense nos outros, não cuide de você para não contaminar o outro, fique 1,5 metro de distância para você não se contaminar nem contaminar o outro. É um momento de pensar no outro, mas a Bíblia sempre falou isso, para você pensar nos outros. Veja o que está escrito em Filipenses 2. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. A Bíblia fala isso há séculos. Mas uma situação de epidemia, de quarentena, vai despertar em nós ensinamentos que eu já aprendi. É hora de pensar nas pessoas. Não é só pensar em nós, mas pensar no outro. E essa epidemia tem levado pessoas a pensar nos velhos. Eu estou admirado com isso. Estou admirado com isso. O cuidado tão grande com os velhos, ou melhor idade, ou com os idosos, como você queira usar a palavra. Mas isso tem levado as pessoas a pensar nos velhos que são tão desprezados em suas vidas. Na verdade é essa. Então cuide do seu velho, cuide do seu idoso, do melhor idade, use a terminologia que você quiser. Mas o livro de Provérbios vem falando isso há séculos para nós. E eu quero até ler aqui, e eu quero ressaltar para os irmãos aqui, que vou dar alguns exemplos. Não é porque eu sou velho que vou dar esses exemplos, não estou nem pensando em mim aqui nesse momento. Mas eu queria ler aqui para os irmãos o capítulo 23 de Provérbios, que a própria situação hoje leva a gente a pensar nos mais idosos aqui, e o texto de Provérbios ele nos ensina isso. O versículo 22 do capítulo 23, ele diz: ouve teu pai que te gerou. Ele está dizendo isso para filhos, seja a idade que for. E não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Provérbios já fala isso faz tempo. Mas a situação que vivemos hoje não é só despertar em nós o sentimento de dar graças a Deus, mas também de pensar nos outros e pensar nos seus velhinhos, nos seus idosos.
sem demagogia, ou não importa se o mundo está com demagogia com os velhos, não importa isso para nós. O que importa é que a Bíblia manda a gente pensar. Tem uma historinha que eu estava lendo, esse deve ter rolado muito tempo aí pela internet, não sei se ainda anda por aí, mas aquela cena que eu vi é muito interessante, sobre um pai sentado num banco do jardim com seu filho já de uns 30 anos, mais ou menos, e o filho lá na posição, lendo um jornal, o pai sentado ao seu lado, e um passarinho começou a pular perto deles ali, na planta, e o pai lá tocou nele assim e disse: o que é aquilo ali? Aí o filho, lendo o jornal: é um passarinho. Aí daqui a pouco o pai estava lá, olhando de novo: o que é aquilo ali? Eu não já falei que é um passarinho? A situação estava ficando já um pouco desagradável, mas o pai, uns 80 anos de idade já, não sabe se lá se estava pensando em quê, mas daqui a pouco o passarinho voa para um lugar, para o outro. E aí, o que é aquilo ali? Eu já não disse que é um passarinho? O que é que o senhor está pensando? Está brincando com minha cara? É um passarinho. Estou a ler o jornal. Aí o pai levanta e diz: onde é que você vai? O pai foi embora. Aí daqui a pouco ele volta com um caderno. Senta do lado do seu filho, desfolha. Aí o filho pega, em voz alta. Aí o filho, obediente, achei até interessante: hoje meu filho caçula de 3 anos perguntou 21 vezes para mim o que é aquilo. E eu disse 21 vezes para o meu filho, dando um abraço nele todas as vezes, que era um passarinho. E aí o filho agarra o seu pai e o abraça e o beija na cabeça um monte de vezes. O pai dele estava velho já. Essa situação hoje que nós estamos vivendo, que todos os governantes, pessoas do mundo estão falando: cuidado com o seu velho para que ele não morra. Cuide do seu velho. Eu lembro de uma história de um pastor já idoso que fez um excelente trabalho numa igreja, não estava capengando, como diz a gente fala no português mais simples, não estava mal, estava muito bem, estava bem vigoroso ainda, mas só que a aparência dele já não era como a de um pastor de 30 anos que fez mestrado e doutorado em algum lugar. E a igreja começou a achar que era muito importante que um pastor novo, de melhor aparência, com mais vigor, pudesse ocupar seu lugar. Então o pastor velho lá já deixou seu posto, e esse novo pastor entrou, como muitas vezes um novo prefeito entra, muda tudo aquilo que foi feito, e a igreja teve uns anos de sofrimento por causa de tanta mudança que ocorreram. Não quer dizer que o pastor velho sempre está numa situação boa, melhor do que o novo, nem quer dizer que o novo sempre está fazendo coisas erradas. Isso não quer dizer, é o caso em particular que eu estou citando aqui. Isso não é uma regra para todo mundo. Mas o fato é que olharam a aparência, como há séculos atrás os hebreus olharam a aparência de Samuel e disse para Samuel: Samuel, você está velho já, os seus filhos não andam mais nos caminhos do Senhor, nós queremos um rei que reine sobre nós, como tem todas as nações. Nós queremos um rei com uma aparência de rei mesmo, alguém que tem autoridade sobre nós, que reine como as nações têm. Então aí nós conhecemos bem a história. Samuel ficou muito triste e Deus deu Saul para eles sofreram bastante na mão do rei Saul. Pense nos velhos, que a epidemia te leve você a pensar nisso. Só que tem mais um ponto que eu queria destacar, que essa situação que vivemos hoje, Deus está sinalizando alguma coisa em termos de nos aproximar das pessoas. Epidemias aproximam pessoas. Por exemplo, hoje um chefe de família, e às vezes até a esposa que trabalha fora, estão 24 horas dentro de casa, sabe-se lá por quanto tempo. Pessoas que se viam só à noite quando voltavam do trabalho, tomavam seu banho, conversavam um pouco, iam para o jantar, assistiam algum telejornal, seja o que for, vai dormir no dia seguinte cedo, sai para trabalhar, e eles vão se ver só à noite, na mesma rotina.
O relacionamento é quase que perfeito. Mas a hora que uma quarentena joga você dentro de casa, 24 horas por dia, se relacionando com pessoas que você se relacionava superficialmente durante a semana inteira, é o momento de pensar como é que nós vamos nos comportar e como é que nós vamos dar provas da nossa fé que não tem nenhum entulho por cima disso. Tem casais que vão reagir como aquele que eu dei o exemplo logo no começo. Tem outros que poderão tirar lições melhores. Mas Deus está querendo que eu pense aqui o que eu posso aprender de Deus numa quarentena dessa dentro de casa. Deus quer que eu me aproxime dos meus familiares. Nós temos tido experiências aqui em casa e eu sei que muitas famílias têm tido boas experiências com a proximidade que essa epidemia trouxe, que essa quarentena trouxe e está trazendo. Essa é uma hora de testar a nossa crença realmente em Jesus Cristo, no cristianismo verdadeiro, se nós somos como aqueles leprosos 9 que tinham fé para ser curados, mas não tinham fé para voltar e se humilhar, como samaritano. Tudo isso são princípios bíblicos que muitas vezes não observamos e que numa situação dessa agora Deus está sinalizando para nós algo para que eu possa fazer uma introspecção para ver quem eu sou de fato. Até onde eu o conheço, até onde eu sou um cristão verdadeiro que o temo, que busco um crescimento espiritual, um aprendizado maior. Esta é a hora de aprender. Esta é a hora de aprender. Eu confesso que tem sido difícil para mim certas coisas, porque eu gosto de sair, eu gosto de andar e ter relacionamento com pessoas na rua. Eu gosto. Só que agora eu tô aqui preso. Estou preso. Não gosto disso, mas eu tenho que dar graças a Deus, porque Deus pode estar dizendo para mim, sabe o quê? Fique perto da sua família. Conheça melhor a sua família e deixe eles conhecer você melhor. Não perca essa oportunidade, não perca. Essa é a hora de nossa fé ser testada, se tem entulhos por cima dela, e se tiver, vamos tirar os entulhos de cima da nossa fé. E eu fiquei analisando e pensando, sair desta epidemia é uma responsabilidade diante de Deus melhores do que quando entramos nessa quarentena. Saímos melhores desta epidemia, dessa quarentena, do que quando entramos. Melhores em quê? Melhores no relacionamento, principalmente com Deus, óbvio, conhecendo melhor a Deus, porque agora nós temos tempo. Eu digo, não gaste o seu tempo com mídia, Facebook, WhatsApp o dia inteiro. Não faça isso. Agora você tem tempo para ler a palavra de Deus e conhecer Deus melhor, experimentar nessa situação de clausura, vamos dizer, de uma prisão domiciliar, para que você possa aproveitar bem esse tempo enquanto você não tem atividades fora. Fortalecer a sua fé. Nosso irmão Jó, séculos, milênios atrás, 4.000 anos provavelmente atrás, ele teve a sua quarentena, o seu isolamento. Você vai ler o livro de Jó, você vai ver os questionamentos de Jó em relação a tudo que ele estava enfrentando. Mas nenhuma vez Deus apontou nele um homem blasfemo contra ele. Nenhuma vez. Muito pelo contrário. Mas Jó questionou muitas coisas. Jó sabia que não tinha cometido, nem estava vivendo num pecado para que Deus pesasse a mão. Ele sabia disso. Ele era um pecador, mas ele sempre estava oferecendo sacrifício pelos seus filhos, caso eles tenham cometido algum pecado. Jó era muito diligente. Ele gostaria de explicação, mas Deus não deu. Jó passou por uma quarentena horrível. E nós podemos colocar mais de 1 mês ou até 2, quem sabe. Por quê? Porque Jó ele fala no capítulo 19 que ele estava numa magreza tão grande, E Jó não devia ser um homem fraquinho, não. Ele tinha condições, era um homem bem, se alimentava bem, devia ser um homem robusto. E para você ficar pele e osso como Jó ficou, você precisa de dias. E Jó sofreu bastante, além dos seus amigos ficarem em cima dele, condenando-o. Jó teve uma quarentena muito difícil.
José teve uma quarentena muito difícil. Esses homens ficaram como exemplos para nós de muita paciência, de muita dependência, de coração grato. Não eram perfeitos, mas eles ficaram como exemplos. Paulo, ele usa até uma palavra bem assim, que parece de orgulho, mas não é. Ele fala que o Senhor Jesus Cristo o deixou como modelo a todos quantos hão de crer nele para a vida eterna. Paulo não era perfeito, mas Deus trabalhou na vida dele para ele ficar como um pecador exemplar do que é cristianismo, do que significa você não blasfemar contra Deus nas horas difíceis, dar graças, pensar nos outros, por aí vai. Nosso desejo é que você aproveite, e eu quero aproveitar o melhor possível, essa clausura, essa detenção na nossa casa, essa dificuldade enorme que nós brasileiros não temos o hábito de passar. Eu não me lembro, todo esse tempo da minha vida, de ter um período aqui em nosso país, nós tivemos que ficar assim. Tudo é novo, nós temos que ter paciência com os velhos, com as crianças, com todo mundo, porque nós estamos numa situação, vamos dizer assim, muito nova e não sabemos muitas vezes como reagir nessas situações. Vamos reagir às vezes errado, vamos ter atitudes ruins, mas Deus quer nos ensinar. Quer trabalhar nosso caráter, nosso coração. Então, meus irmãos, vamos ter paciência, vamos confiar no Senhor, vamos depender dEle. Não sabemos quanto tempo isso vai durar, e eu não sei quantos morrerão esses que estão me ouvindo. Pode ser que eu, qualquer um de vocês, sofra uma perda. Não importa, não importa. Mas, se você lembra da mensagem do domingo retrasado, você me acompanhou, a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará esse corpo de humilhação à semelhança do corpo da sua glória. Ele que tem o poder de fazer submeter-se ou subordinar a si todas as coisas, ele é capaz de fazer isso. Essa é a nossa grande esperança. E eu digo, não olhe para as circunstâncias, como diz aquele hino, não olhe. Olhe para o Senhor, como a Bíblia mesmo manda, olhar para Jesus, para o seu exemplo, para os seus ensinamentos, e nós vamos poder passar muito melhor por esse período do que muitas pessoas que não conhecem a Deus, e tem pessoas que já até cometeram suicídio já, outros vão entrar em depressão, dependendo do tempo que isso levar, desemprego, tudo isso pode causar problemas sociais, mas nós que confiamos no Senhor não podemos nos enquadrar nessa lista, nesse rol. Deus te abençoe. Que Deus te ajude, como tem me ajudado nesses pensamentos todos aqui. Eu digo para você que eu fui o primeiro a pensar nisso, né? Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.